Tá gravando. Muito bem, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um encontro aqui com a Palavra de Deus, com o nosso estudo. Onde quer que você esteja, seja bem-vindo. Você que está assistindo pelo YouTube ou está aqui online comigo pelo Zoom, aqui da nossa paróquia Uruana de Minas, está aqui no Noroeste, região do Noroeste de Minas Gerais, e a Paróquia Imaculada Conceição. Na aula, ou no nosso encontro passado, nós estudamos a primeira parte de Lucas. Falamos um pouco sobre a história, quem é o autor, qual é o contexto histórico de Lucas, para, posteriormente, entrarmos em alguns aspectos práticos do Evangelho de Lucas. Por exemplo, o que ele falou, como o livro está dividido, como que nós podemos perceber os objetivos de Lucas dentro do seu escrito, como que isso vai estar aparecendo. Aproveito antes de começar, para quem não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Toda semana tem material novo, tem entrevistas, tem atividades, tiramos dúvidas, tem estudo da Palavra de Deus. Então, aproveite para se inscrever. E também marque aí o sino, porque aí você pode também receber notificações de qualquer coisa que nós postarmos aqui. Sempre coisas que vão interessar não só a nossa paróquia, mas vai interessar também a você em qualquer região que esteja nos assistindo, qualquer parte do Brasil, do mundo, dentro da espiritualidade, do conhecimento cristão, tenho certeza que isso vai te ajudar. Seja bem-vindo também àqueles que não são católicos, que são de outras denominações. É importante abrir para o diálogo. Eu sou o Padre Paulo Giovanni e hoje vamos fazer a segunda parte do nosso estudo sobre o Evangelho de Lucas. Então, bem-vindo e bem-vinda para o nosso encontro. Que bom ter você aí. No nosso último encontro, nós falamos muitas coisas interessantes sobre Lucas. Falamos que ele é o terceiro evangelista, ele é o terceiro também a redigir o evangelho. O primeiro é Marcos, Mateus é o segundo evangelho, outros evangelhos foram escritos também, não foi só o evangelho, não foi apenas o evangelho de esses 4 evangelhos que foram, como é que eu vou dizer, escritos na época. Muitos outros evangelhos foram escritos, é importante salientar isso muito bem. Nós temos o evangelho de Pedro, de Madalena, de Judas, muitos outros evangelhos. Estes foram considerados realmente inspirados pelo Espírito Santo, mais próximo ao que aconteceu, dentro de uma ótica e dentro de uma realidade, a necessidade da época, da comunidade. Então, nós, no cânon, hoje, das nossas Bíblias, nós temos apenas 4 evangelhos. Existem evangelhos que servem para base, conhecimento, como, por exemplo, o Evangelho de Madalena trata muito da infância de Jesus Cristo. Dá para a gente conhecer muito sobre isso. Mas, pelo fato de não saber a veracidade de alguns fatos que foram narrados, ou mesmo em que época que eles foram escritos, em que contexto que foram escritos, acabaram não caindo no nosso cânon da nossa Bíblia cristã. Nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Marcos é o evangelho mais antigo, é o primogênito, né? É o evangelho primogênito do nosso cânon. Então, ele é o primeiro evangelho que foi assim escrito, desses 4. Posteriormente foi o evangelho de Mateus. Depois, Lucas escreve,
em ordem, Mateus não é o primeiro, é Marcos que é o primeiro, e por ser apóstolo, talvez esse livro ganhou mais repercussão e tenha sido colocado como o primeiro dos 4 evangelistas. O Evangelho de João é o último a ser escrito. Alguns escritores chegam a dizer que foi mais ou menos o término do Evangelho, foi mais ou menos por volta do ano 120 depois de Cristo. João também é o último apóstolo a falecer. Então, é um evangelho mais apurado, escrito por uma comunidade mais que já estava sofrendo algumas consequências. Os cristãos já não eram muito aceitos, não eram aceitos em Roma. É um evangelho mais simbólico, com muitos símbolos, e que vale a pena também, nós vamos estudá-lo por aqui. Mas hoje, nós começamos o estudo pegando o livro de Lucas. Por quê? Não o livro de Marcos, já que ele é o primeiro. Porque o ciclo católico, nós dividimos em ano A, B e C. Como esse ano nós estamos no ano C, então no ano A nós estudamos o livro de Mateus. Lemos mais o livro de Mateus aos domingos. No ano B, mais o livro de Marcos. E no ano C, o livro de Lucas. Como estamos no ano C, então nós estamos estudando o livro de Lucas, tá ok? Começamos pelo livro de Lucas. Eu recordo que no nosso encontro passado, no Lucas parte 1, eu falava que dos 4 evangelistas é o único que não é judeu. E ele escreve numa perspectiva paulina, um evangelho para aqueles que são cristãos e não são judeus. Obviamente que serve também para os cristãos judeus, serve para toda a comunidade cristã. Mas é importante ter esse foco, ele não é judeu, e ele escreve tendo em vista essa comunidade que converteu ao cristianismo e que não é judeu. É um evangelho que trata muito da misericórdia, que tem o Espírito Santo como protagonista de todas as ações, que tem uma valorização muito forte das mulheres, dos pobres, dos pecadores. Então, você lendo isso, lendo o evangelho, pensando nesses detalhes, você vai pegar qualquer perícope ou qualquer parte do evangelho e imaginando isso. Olha, Jesus, ele tem no Evangelho de Lucas, tem o Espírito Santo como protagonista, não que os outros evangelistas não tenham, mas ele faz questão de enfatizar isso muito, movido pelo Espírito Santo. Jesus dirige a palavra na sinagoga. O Espírito Santo está lá no início do evangelho, o tempo todo é sempre o Espírito Santo está nos apresentando aí o seu protagonismo. Bom, nós vamos ver, eu não sei se hoje o nosso encontro e o objetivo não é terminar, esgotar o livro de Lucas. Eu falo que a palavra de Deus é como uma cisterna. Você tira água fresca toda vez que você coloca o balde lá no fundo. Toda vez tem água nova. Nunca enjoa, sempre temos um conhecimento novo daquilo que nós lemos, rezamos. Falando em rezar, Lucas é um dos evangelistas que mais demonstra o quanto que Jesus era ligado à oração. O tempo todo Jesus tirava um tempo para fazer oração. O Evangelho de Lucas, ele tem, assim, para a gente poder entender mais ou menos, nós vamos dividir o Evangelho de Lucas de forma pedagógica em prefácio, que é o capítulo 1 até o capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. É o único evangelho que tem um prefácio assim bem resumido. Depois vamos dividir em mais 5 partes, ou seja, ao final teremos 6 partes. E vamos pegar alguns trechos bíblicos e conversar sobre eles. A qualquer momento que você quiser fazer pergunta, você pode ligar o seu som, fazer pergunta aqui,
não escreva no chat, que nem sempre eu consigo acompanhar a sua dúvida. Pode escrever, mas eu posso não conseguir acompanhar. Nós temos até o capítulo 4, versículo 13, todos os antecedentes de Jesus, o preparatório, o anúncio lá para o nascimento de João Batista, nós temos os segredos da anunciação, que nós vamos ouvir, vamos falar sobre a visitação de Nossa Senhora de Maria, da Virgem Maria, para Isabel, do Magnífica, que é os cânticos, né? Que Lucas busca isso no Antigo Testamento, e alguns escritores dizem assim, Lucas colocou na boca de Maria, colocou na boca de Zacarias, do Benedictus, colocou na boca do velho Simeão o Nunc Dimittis, agora, Senhor, pode deixar o vosso servir em paz, porque meus olhos contemplaram, viram a tua salvação. Então, essas partes vai contar sobre o nascimento de Jesus também, um pouco antes, a pregação de João Batista no deserto, e aí pronto, até o capítulo 4, que é a tentação de Jesus, que é a primeira parte que é essa parte que fala dos antecedentes da vida pública de Jesus. Depois, nós vamos estudar a partir do capítulo 4, versículo 14. Logo depois da tentação de Jesus, nós vamos ver o quê? O início da atividade pública de Jesus. Jesus começa, vai na sinagoga, ele se apresenta já na sinagoga, movido pelo Espírito Santo, que o evangelista faz questão de contar isso. Essa parte é o ministério onde Jesus começa a também fazer o primeiro chamamento dos discípulos. Ele começa a chamar, por exemplo, os 4 irmãos para o ministério dele. Ele não quer fazer uma carreira solo. Ele começa a chamar pessoas para fazer parte do ministério dele. Ele quer chamar pessoas para fazer parte dessa caminhada do anúncio do reino de Deus, tá bem? Então, é muito interessante essa divisão pedagógica de Jesus. Bom, depois a parte que eu vou chamar de parte 2, ou parte segunda aí, ele vai ter o ministério de Jesus na Galileia. Ele começa o ministério lá na Galileia e depois ele prega nessa região. E aí do capítulo daí em diante ele vai começar uma caminhada do ministério da Galileia, ele vai fazer uma caminhada para um lugar fixo. Ele sabe para onde ele está caminhando e ele sabe o que vai encontrar no final dessa caminhada, que é Jerusalém. Então, nós vamos perceber muitos verbos: caminhando, dirigindo-se, percorrendo. Vamos ver muito isso. Jesus não está fazendo zigue-zague. Ele começa do ministério da Galileia, indo para Jerusalém. E ele começa a alertar os discípulos sobre o que ele vai encontrar em Jerusalém. Depois nós temos a parte 3, que é o capítulo 19, Jesus já está em Jerusalém. Como foi esse encontro em Jerusalém, a chegada dele em Jerusalém, como que foi, por exemplo, os últimos momentos, né? Por exemplo, as aparições públicas dele em Jerusalém, a ceia, que Lucas faz questão também de contar como que aconteceu essa ceia, a última ceia, e a história da paixão, que está a partir do capítulo 22. Por fim, nós temos a Páscoa. Após a morte de Jesus, o que aconteceu? Então, nós temos a experiência do sepulcro vazio, nós temos Jesus que aparece no caminho de Emaús para aqueles 2 discípulos, a aparição de Jesus em Jerusalém e, por fim, a ascensão de Jesus. E é interessante que o capítulo de Atos, o primeiro capítulo de Atos, ele retoma isso, e ele fala que ele escreveu
uma primeira obra e vai dar continuidade, que é agora a vida missionária dos discípulos. Então, bom, tendo dito isso, nós vamos começar a falar parte por parte do Evangelho. Eu disse para vocês que é um Evangelho que tem um prólogo, e esse prólogo está no capítulo 1, e eu vou trazer aqui algumas curiosidades sobre isso, né? O capítulo 1 está no versículo 1 até o versículo 4. Diz assim, olha, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós, isso Lucas, ele é um historiador, ele consegue ao mesmo tempo escrever dentro de uma koiné, que é um grego mais simples, ele valoriza as fontes, quem deu as informações para ele valoriza o jeito que a pessoa contou, e ao mesmo tempo ele traz uma forma erudita, ele traz datas, ele situa o leitor, ele fala em que época, qual a idade de Jesus quando começou o ministério público, ele traz quem era o governante, ele traz dados históricos. Então ele começa dizendo assim, olha, visto que muitos... Então ele já havia, mais ou menos no ano 80, muitos outros escritos. Ele pode estar se referindo a Marcos, desculpa, ele pode estar se referindo a Mateus, ele pode estar se referindo também ao Evangelho de João, não estava pronto. Há outros evangelhos apócrifos que não estão no nosso cano da nossa Bíblia. Então, ele diz assim, olha, visto que muitos já tentaram compor uma narração dos fatos que se cumpriram entre nós. Muitos. Ele não quer dizer... Lucas ele tem essa humildade de dizer que não é o único que está trazendo essa narrativa do Evangelho. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Lucas, como eu já falei na parte 1, Lucas, alguns chegam a dizer que Lucas não conheceu Jesus. A doutrina majoritária, a maioria dos doutrinadores, dos teólogos, diz que Lucas não conheceu. Tem alguns que chegam a dizer que Lucas tenha sido um daqueles 72 discípulos, que está no capítulo 10, que foram enviados de 2 a 2. Mas é mais correto que Lucas não tenha conhecido pessoalmente Jesus. E por isso que ele fala assim, olha, conforme nos foi transmitido, dá a entender claramente que ele faz parte da primeira geração pós-Jesus. Possivelmente ele tenha conhecido os apóstolos de Jesus, os discípulos de Jesus, pessoas que caminharam com Jesus, e ele foi um discípulo de Paulo, é bom lembrar isso, ele foi discípulo de Paulo, ele caminhou com Paulo, e eu falava isso na parte 1 do nosso estudo. Então, ele diz assim, olha, desde o princípio foram testemunhas oculares, quer dizer que Lucas teve uma experiência com pessoas que conheceram, que viram Jesus. Então, a fonte de Jesus, de Lucas, eram pessoas que conheceram Jesus ocularmente, que conviveu com Jesus Cristo. Tá certo? A fonte de Lucas, eu posso dizer, é uma fonte quente. É alguém que conheceu, que serviu de narrador para Lucas. E uma dessas fontes, nós não temos dúvida nos nossos estudos, é Maria. É bem provável que ele teve um contato muito íntimo com Maria, até porque ele se debruçou muito em contar, foi o único evangelista que debruçou em contar bastante sobre as narrativas do nascimento de Jesus Cristo. Mateus até faz isso rapidamente, mas Lucas, Marcos e João não trata dessa narrativa do nascimento de Jesus. E continuando,
ele fala assim, olha, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio. Mostra que Lucas, de fato, é um historiador. Ele faz esse prólogo e ele diz que ele faz uma apurada investigação. Então, ele não simplesmente, porque havia muitas fantasias, contava-se muitas coisas de Jesus, que ele foi investigar. Jesus, os primeiros cristãos, colocavam muitas palavras na boca de Jesus e fatos, feitos, e que ele fez questão de investigar, como está aqui, olha, no terceiro versículo do capítulo 1. É importante que você tenha a Bíblia na sua mão para você ver. A mim também pareceu conveniente, após acurada investigação de tudo, desde o princípio, escrever de modo ordenado. Então, na visão de Lucas, ele altera, porque ele é um dos evangelhos sinóticos, ele altera, inclusive, a ordem de Marcos e a ordem de Mateus. Ele muda um pouco a sequência dos fatos dentro da perspectiva lucana. E ele endereça, dizendo assim, ó, ilustre Teófilo, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Aqui começa o nosso primeiro desafio. Quem é Teófilo? Quem é esse moço chamado Teófilo, né? Bom, Teófilo não seria um cristão que se procura ser confirmado na fé. Os gregos tinham esse cuidado de dedicar o livro a alguém. Os estudiosos chegam a dizer que Teófilo seria um alto funcionário público, uma pessoa assim, de grande relevância, para que ele ficasse informado disso, né, desse escrito, dessa narrativa de Lucas. A gente fica pensando o seguinte, Teófilo realmente existiu? Por quê? Tanto no primeiro capítulo de Lucas, quanto, se você pegar aí na sua Bíblia, lá o primeiro capítulo também de Atos dos Apóstolos, que é o mesmo autor, diz assim, olha, capítulo 1 de Atos, compus meu primeiro relato, ó Teófilo. Ele relembra para quem ele endereçou esse parece muito mais um endereçamento. Ele está dedicando essa obra a Teófilo, ou ele está apenas dando conhecimento a esse moço? Ele diz assim, compus meu primeiro relato, ó Teófilo, a respeito de todas as coisas que Jesus fez, ensinou desde o início, até o dia em que foi arrebatado, depois de ter dado instruções aos apóstolos que escolhera, olha interessante, sob a ação do Espírito Santo. Então, ele está fazendo isso sob a ação do Espírito Santo. Pois bem, então, no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos, ele relembra esse moço chamado Teófilo. E no primeiro livro, que é o Evangelho, ele escreve a Teófilo. Mas é engraçado que Lucas escreve em grego. E o que significa Teófilo? Olha que interessante. Será se Teófilo é apenas um alto funcionário ou, de fato, Lucas estava querendo endereçar esse livro para o que significa a palavra Teófilo? Então, vamos lá. Em grego, Theo é Deus, tá ok? Então, a palavra Theo Aí ele faz lá, tudo aqui é aparece aqui. Deus, tá ok? Ó, Então, a palavra Teófilo é a junção de duas palavrinhas. É a junção da palavra Theo, Deus, mais Philo, tomada tá ali. né? Philo,
que significa, Rápido, mãe, daí senão vem a vai palavra apagar. filosofia. Vou só fechar aqui. Eu sozinho, mãe. Vou só fechar aqui para cancelar aqui o áudio. Muita atenção com o áudio, viu, pessoal? Deixar o áudio desligado, porque sai tudo aqui nas nossas gravações, tá ok? Sempre verificar se o áudio está desligado para não sair os ruídos, tá ok? Mas voltando novamente para o que eu estava escrevendo aqui. Então, Theo significa Deus. Philo significa amigo. Amigo, olha que interessante. Então, Teófilo é a junção dessas duas palavras. Então, a gente não sabe se realmente esse Teófilo que ele está se referindo é realmente um personagem que ele está dedicando para ser para que ele tenha conhecimento, ou se ele está realmente utilizando uma palavra grega para dizer que o evangelho dele serve para todo amigo de Deus. Então, pode ser que Lucas já esteja trazendo uma ideia para além do judaísmo. Ele não está querendo falar que o evangelho tem que ser apenas para o judeu cristão. Pode ser que ele está dizendo, esse evangelho que eu estou escrevendo, ilustre amigo de Deus, para que verifiques a solidez dos ensinamentos que recebestes. Então, olha, interessante, é a junção de Theo mais Filo, que então a tradução seria amigo de Deus. Todo aquele que é amigo de Deus, esse evangelho, ele cai bem a todo e a toda que tem Deus como seu amigo. Então, ele é dedicado a todos. Eu prefiro fazer essa leitura mais popular, não ficar pensando apenas nesse grande alto funcionário público da época, mas eu prefiro entender que Lucas ele está escrevendo para todo e qualquer amigo de Deus, tá? Eu prefiro fazer essa interpretação. Bom, após esse prólogo, esse endereçamento, nós temos de cara, é claro, nós temos aí o anúncio do nascimento de João Batista, que é interessante, né? Tem todo um fundamento, demonstra o quanto Lucas ele é estudioso. Lucas ele é estudioso, ele conhece o Antigo Testamento. Então, ele trata dizendo que havia um rodízio de sacerdotes que entravam lá no local do Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, para fazer o incenso. Então, ele conhece todo o Antigo Testamento, ele conhece as regras de como que acontecia o rodízio para fazer o incenso lá dentro. Então, ele conta isso primeiro, mas o que eu queria mostrar de cara é o anúncio, os segredos do anúncio do anjo Gabriel a Maria. Então, está no capítulo 1, versículo 26, diz assim, ó, no 6º mês, o anjo Gabriel é o mesmo anjo que também conversa com Zacarias quando ele está a oferecer o incenso lá dentro, né? E é interessante, minha gente, sobre o comportamento de Zacarias e o comportamento de Maria. No versículo 5, começa esse diálogo, contando como é que foi o anúncio do nascimento de João Batista, e, na verdade, Zacarias, na verdade, ele duvida, mas Maria, ela questiona, como isso iria acontecer. E aí eu até chego a dizer, é melhor uma dúvida com fé do que uma certeza sem fé. Na verdade, Zacarias tinha certeza que aquilo não poderia acontecer. Então, ele estava lá cumprindo as obrigações, estava dentro daquela oportunidade de fazer o incenso
lá dentro do Santo dos Santos, que só podia ser feito por rodízio uma vez por ano, então o sacerdote não podia entrar a seu bem querer ali naquele espaço, mas ali o problema que ele fica mudo é porque ele tinha certeza. Ele estava muito cheio de si, era um sacerdote, Zacarias é um sacerdote, que foi sorteado para fazer o incenso, mas estava muito cheio de certeza. E aí, por isso que eu costumo dizer, é melhor uma dúvida com fé do que uma certeza sem fé. É melhor uma dúvida. A diferença, e Lucas coloca essa diferença. Ele coloca, primeiro, o anúncio a Zacarias, no versículo 5 do capítulo 1, e depois, no versículo 26, ele interrompe a fala de Zacarias e diz assim, olha, no 6º mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. E aí começa todo o desenrolar. Eu falava na parte 1 que o evangelho de Lucas é o evangelho da alegria. Deus se alegra. Deus se alegra com o pecador arrependido. Pega o filho pródigo quando ele chega todo sujo, fedendo. Pai, pequei contra os céus, contra Deus, contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Qual foi a reação do pai? A alegria. Vamos fazer festa. Meu filho estava morto e agora viveu novamente. Estava perdido e foi encontrado. E as parábolas anteriores ao versículo 11, da dracma perdida, daquele dinheiro perdido. Houve alegria. Aquela mulher chamou as pessoas para participar da alegria de ter encontrado aquela dracma perdida. E a ovelha perdida? Aquele que encontrou também fez a festa para se regozijar com aquela ovelha perdida. E aí logo depois traz a parábola do filho pródigo, ou melhor, do pai misericordioso, que eu acho que seria um título melhor, ao invés de colocar ênfase no filho que gastou com prodigalidade os bens do pai, é dar ênfase ao pai que acolheu a prodigalidade do filho, a miserabilidade do filho, o pecado do filho com alegria, com abraço fraterno. E é interessante que aqui no anúncio do evangelho, do nascimento de Jesus, algumas Bíblias traz uma outra palavra. Na Bíblia Jerusalém, que é uma Bíblia de estudo, que é a que eu estou utilizando para fazer o estudo aqui, se você não tem a Bíblia Jerusalém, não tem problema, mas ela tem uma palavra diferente. Diz assim, olha, que entrando onde ela estava, disse-lhe. Muitas Bíblias está escrito qual palavra? Ave cheia de graça. Ave cheia de graça. Na Bíblia Jerusalém, a tradução, eu prefiro essa tradução. Não está escrito ave cheia de graça. Está escrito alegra-te, cheia de graça. Ave pode ser traduzido como alegria. Então, é um Deus que traz alegria para Maria, né? Então, é interessante isso. Eu acho melhor a palavra alegria do que a palavra ave. Aí alguns vão dizer, ave é o contrário de Eva, é a nova mulher, faz essa leitura, mas eu prefiro essa tradução. Alegra-te, cheia de graça. O Senhor está contigo. O motivo da alegria de Maria é porque o Senhor está com Maria. É um detalhe fenomenal que eu acho aqui. O motivo, a razão pela qual Maria deve permanecer alegre é porque ela ficou cheia, o Senhor estava com ela. Bom, Maria ela fica intrigada e ela começa
a ter dúvidas, mas não é uma dúvida, não é uma dúvida de quem desconfia, de quem não acredita. Ela quer entender como que isso vai acontecer. Porque Maria não conhece homem algum. Então, ela começa a interrogar o anjo por como que isso vai acontecer. E o contrário da alegria é o quê? É o medo, é a tristeza. E por isso o anjo anuncia: não tenhas medo, Maria. Não tenhas medo, Maria. Você encontrastes graça diante de Deus. E aí vai aparecer toda a história, toda a narrativa, que nós não vamos pegar assim, a perícope e ler toda, para não encontrar, para não ficar muito cansativo, mas aí que vem o detalhe. Se você não assistiu a parte 1, já está disponível, assista a parte 1 do Evangelho de Lucas, porque com certeza vamos ter parte 3, quem sabe até parte 4 do Evangelho de Lucas. É o que está no versículo 35. O anjo lhe respondeu, depois de tantas interrogações de Maria, diz assim, olha, o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com a sua sombra. Por isso, o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Então, aí começa, mais uma vez, o protagonismo do Espírito Santo. Isso tudo vai acontecer por meio do Espírito Santo. Só para dizer para vocês uma curiosidade que talvez seja muito importante para vocês entenderem. É o seguinte, qual era o medo de Maria, de fato? Passou o mundo na cabeça de Maria, porque havia uma penalidade, era considerado adultério, mas Maria não era casada, era prometida em casamento. Aí tem Bíblias que traduz essa promessa de casamento como um noivado. Também a tradução não é muito boa. Não é muito boa porque, imagine vocês, se uma pessoa que namora, né, um casal de namorado, e um namorado ou a namorada trai, ele cometeu adultério? Para nós, não, ele não cometeu adultério. Ele pode ter cometido o pecado contra a castidade, o desrespeito com a sua namorada, com o seu namorado. E se o noivo trai? O noivo trai. Então tem um casal de noivo. Ele trai. Ele comete adultério? Também não comete adultério. Não é adultério. Mas por que que no caso de Maria era adultério, se ela não era casada? Porque quase a gente lê isso e a gente não percebe o que está por trás disso. A promessa de casamento era um compromisso irretratável. Então, não dava direito à convivência, a morar junto, a ter relações sexuais, não tinha esse direito a essa convivência, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, era um compromisso irretratável. Era como se casado fosse. Então, se uma mulher prometida em casamento viesse a ter, por exemplo, a engravidar, era considerado como adultério. E isso era um crime. Ela poderia ser, o marido era obrigado a denunciá-la. Olha para vocês verem a cultura da época. O marido, ele não podia esconder, ele tinha que denunciar a mulher. Se José não teve nada com Maria, Maria está gestando uma criança. Por isso que José também incorreria no pecado, né, no crime da não denunciação. Ele tinha que denunciar que Maria não estava esperando um filho seu. Então, por isso a dúvida de José.
Mas José era um homem justo, né? José era um homem bom, ele não denunciou e assume esse filho. Nós conhecemos o anjo Gabriel, não sei se vocês sabem, a tradução da palavra Gabriel, a palavra Gabriel significa força de Deus. Força de Deus. Então, por isso que eu uso muito essa palavra força de Deus. Rafael, Deus cura. Miguel, quem como Deus? Então, Gabriel, força de Deus. Ele aparece sempre nos momentos em que há dúvida. A dúvida, a vontade de desistir, a vontade de deixar tudo pelo meio do caminho, a vontade de não obedecer a palavra de Deus. Por isso que Gabriel, ele aparece para Zacarias, ele aparece para Maria, vai aparecer para José em sonho, para dizer força, coragem, não desista, continue a tua caminhada. Então, nós encontramos aí logo essa passagem. Bom, nós conhecemos depois o desenrolar dessa anunciação, né? Bom, o que é interessante aí é que, então, é a resposta de Maria. Ela diz assim, ó, eu sou a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra, e o anjo a deixou. Por isso que eu falei, é melhor uma dúvida com fé do que uma certeza sem fé. É melhor uma dúvida com fé, porque o jeito como ela lida em relação a Zacarias foi de entrega total e absoluta. Zacarias, ele também teve dúvida, mas ele não teve fé, embora ele estava lá no Santo dos Santos, fazendo o seu incenso. Por isso ele ficou mudo, até o dia em que João Batista nasce. Maria, embora ela questiona o anjo, ela tem uma dúvida com fé. Ela tem uma dúvida com fé. São João da Cruz, ele escreve um livro chamado A Noite Escura, exatamente ele trata sobre isso. Eu não vejo Deus, eu não escuto Deus, eu não sinto Deus, mas eu sei que Deus está aqui. Olha, interessante a perspectiva. Eu não estou vendo Deus. Eu, às vezes, até olho para a Eucaristia e não sinto que Deus está lá, mas eu sei que está. Eu sei que está. Na minha dúvida, tenho uma fé. Por isso, eu me ajoelho e me entrego para a Eucaristia. E São João da Cruz, ele trata dessa dúvida, mas de uma dúvida movida por uma certeza. Então, aí entra a docilidade, depois que mostra a visita, a prontidão de Maria, depois que ela se coloca como escrava, como servidora, ela passa pela região montanhosa, vai até a sua prima Isabel e vai anunciar, vai ajudar, na verdade. Só que quando ela chega lá, ela encontra algo assim maravilhoso, porque diz que o menino João, que já estava no 6º mês de gravidez, estremece. Então, aquele que é próprio da sensibilidade de Lucas, estremece ao Maria, quando ela encontra com Isabel, o ventre de Isabel se estremece, e ela, com um grande grito, exclama, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É o clamor que Lucas coloca para a comunidade cristã do ano 80, que os cristãos já tinham sido expulsos. Nero já, de acordo com a história, já colocou fogo em Roma. Os cristãos não podiam professar a fé de forma pública. Alguns cristãos estavam amedrontados de dizer que eram cristãos. Eles não podiam dizer que eram cristãos, como nós podemos falar aqui, e o nosso canal chega em todos os cantos, as pessoas podem ouvir o que eu estou dizendo aqui, e eu não vou ser punido por isso. Mas naquela época, no ano 80, em que o Evangelho de Lucas, mais ou menos no ano 80, em que o Evangelho de Lucas é terminado,
Os cristãos não podiam. E Lucas traz essa maravilha. Essa fala é para que os cristãos escutem esse clamor de Isabel. Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o fruto do teu ventre. O amor a Maria e amor ao fruto que Maria está trazendo no teu ventre, no ventre. E ela chega a dizer, de onde me vem essa graça maravilhosa de receber a mãe do meu Senhor? Que alegria é essa? Como é que eu posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Daqui em diante, é interessante perceber os cantos, os poemas, a poesia, a docilidade de Lucas, vai colocar, então, o Magnífica na boca de Maria. Maria, ela vai exclamar, de onde que vem essa alegria? De onde que vem essa alegria? E é interessante, minha gente, saber o seguinte, que esse Magnífica, ele era um canto conhecido. Não foi Maria que compôs esse canto. Talvez muitas pessoas não saibam, mas esse canto, ele está lá no livro de Samuel, no capítulo 2. Vocês podem ver, no capítulo 2 de Samuel, vocês vão ver, vou até ler aqui um pouquinho. Ana, que é a mãe de Samuel, no capítulo 2, ela era estéril. E Deus concedeu a ela, na sua esterilidade, a graça de ter um filho. Escutem, para vocês verem o que Ana canta. Ana canta assim: o meu coração exulta no Senhor, a minha força se exalta em meu Deus, a minha boca se escancara contra o meu inimigo, porque me alegro em tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque outro não há além de ti. E rocha alguma existe como nosso Deus. Não multipliqueis palavras altivas, nem brote dos vossos lábios a arrogância, pois o Senhor é Deus sapientíssimo, cabe a ele pesar as nações. O arco dos poderosos é quebrado, os debilitados são cingidos de força, os que viviam na fartura se empregam por comida, e os que tinham fome e não precisam trabalhar. A mulher estéril dará à luz 7 vezes, número da perfeição, né, gente? E a mãe de muitos filhos se exaure. É o Senhor quem faz morrer e viver, faz descer ao Sheol e dele subir. É o Senhor quem empobrece, enriquece, quem humilha e quem exalta. Bom, levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para fazer assentarem-se com os nobres e colocá-los no lugar de honra. Eu não vou continuar lendo. Quando você lê o Magnífica, fica parecendo que a gente está lendo um canto que Maria acabou de compor. Eu vi muitas vezes a minha avó cantar música que a mãe dela cantava para ela. Cantar músicas cristãs não quer dizer que Lucas, colocando o canto do Magnífica, que também já foi cantado por Ana, que Lucas está plagiando. Ele acrescenta dados nesse Magnífica, mas é bom lembrar que esse Magnífica era um canto conhecido e que Maria, ela canta esse canto, né? E ela diz assim: minha alma engrandece o Senhor e meu espírito exulta em Deus, meu Salvador. Está lá na boca de Ana, porque olhou para a humilhação de sua serva. Sim, doravante as gerações todas me chamarão de bem-aventurada. De fato, nós não adoramos Maria, nós amamos a presença de Maria. E está na palavra do Senhor que esse amor seria para sempre. Doravante, né? De agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Pois o Todo-Poderoso fez grandes coisas em meu favor. Santo é o seu nome.
e sua misericórdia perdura de geração em geração para aqueles que o temem. Agiu com força de seu braço, dispersou os homens de coração orgulhoso, derrubou os poderosos de seus tronos e a humildes exaltou. Cumulou de bens os famintos e despediu os ricos de mãos vazias. Socorreu Israel, seu servo, lembrando de sua misericórdia. Bom, conforme prometeram a nossos pais em favor de Abraão e de sua descendência para sempre. O que é interessante lembrar aqui seria então Lucas um plagiador? Não, seria Lucas um escritor que lida com a ternura, que coloca o canto do Antigo Testamento, as verdades do Antigo Testamento, o cumprimento do Antigo Testamento na boca de Maria. Anotem isso. Ele busca no Antigo Testamento o cumprimento da promessa que agora vem para estar na boca de Maria. Então, não é uma mentira. Ele está buscando Samuel, capítulo 2, ele está trazendo o canto de Ana, e agora Maria aperfeiçoa, canta do seu jeito, do seu modo, as mesmas verdades que está no Antigo Testamento. Do mesmo modo, como diz aí no capítulo 1, versículo 67, quando nasce o João Batista, tem o nascimento, é interessante, gente, que havia um costume de dar nome. Hoje, a gente dá nome aos filhos na barriga, né? Até quando não sabe. Olha, se for menino, vai ser João. Se for menina, vai ser Antônia. Ou vai ser Thalita, se for menina, vai ser Tiago, se for menino. Hoje, pela ultrassom, você já dá até o nome, já sabe qual é o sexo do neném, você já fala assim, estamos esperando o Mateus, estamos esperando o Ricardo, o Carlos, a Lúcia, a Luzia, a Esté, a gente já dá nome antes, é comum. Mas na época de Jesus, não. O nome era dado na circuncisão, quando se cortava o crepúsculo, né, da criança, para dizer que a criança ali, desde aquele momento, ele já era abençoado, tudo que saía dele já era abençoado. A circuncisão é isso, ao cortar aquela pele do pênis da criança, aquela parte que sobrava, era ali para dizer, olha, desde a origem, o Senhor abençoa. Essa é a ideia da circuncisão, que posteriormente, lá no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, vai entender que não é mais necessário fazer a circuncisão, que a bênção do Senhor se dá no batismo, é nela que nós ingressamos na eleição do povo de Deus. Mas é interessante isso aqui, ó, no dia da circuncisão de João, uma grande confusão. Como o menino vai chamar? Como o menino vai ser chamado? Então, Isabel, um outro detalhe, quem dá o nome é sempre o pai, viu, gente? A mãe, a mulher, não podia dar o nome à criança. Quem dá o nome é o pai. E é interessante de Jesus que quem dá o nome é o Espírito Santo. O menino que vai esperar aí é Emanuel, né? Filho do Deus Altíssimo, ele é o pai. Né? E José vai acolher isso. Mais interessante, voltando aqui ao assunto, é que na circuncisão de João, Maria fica lá com Isabel, na circuncisão de João, agora instaurou-se a confusão. Por quê? Zacarias está mudo. Como ele poderia dar o nome? Então, como é que vai chamar o menino? Vamos fazer a circuncisão do menino aqui. Como é que o menino chama? Então, Isabel tomou a frente e disse, o nome do menino vai chamar João. Então, havia um preconceito, não só porque... Primeiro que não é só uma questão de... mas não tem ninguém na sua família que se chama João. Embora João, para quem não sabe,
aqui no nosso português, seria Giovanni, João, Giovanni em italiano, Johann em hebraico, né? Então, João significa ungido por Deus. Olha que interessante. Não é como, às vezes a gente dá o nome assim, aleatoriamente, o povo judeu, ele dá o nome significa alguma coisa. Ele já traz um significado. E aí, os personagens bíblicos, o nome é muito forte. José, o justo. Então, é por isso que que Isabel queria que o menino chamasse João, o ungido por Deus, Johann, né? Queria que esse nome fosse um nome forte, um nome que trouxesse uma simbologia muito forte, mas aqueles que estavam lá, não tem ninguém. Mas por trás estava aquele preconceito contra as mulheres. E aí, mais uma vez, eu falava na parte 1, no Evangelho de Lucas, o que nós encontramos? O papel das mulheres. As mulheres estão sempre à frente. Quem dá o nome é Isabel. Isabel tem poder de falar, não, o nome do menino vai ser João. Mas eles eram muito céticos. Então, ficaram ali, como é que ia ser? Então, o Zacarias pega uma tabuinha e escreve lá, o nome dele é João, confirma o que Isabel falou, referenda o que Isabel falou. E naquele momento, agora, aquele homem que duvidou com fé, sem fé, que acreditou, aliás, e tinha tanta certeza sem fé, agora ele tem certeza com fé. Ele já sabia de tudo. E naquele momento, o próprio Zacarias desprende a língua e começa a cantar. E também canta verdades que estão lá no Antigo Testamento. E Zacarias canta algo que está... Lucas, ele coloca palavras na boca de Zacarias, todas as verdades do Antigo Testamento. E começa assim, ó, Zacarias, seu pai, olha de novo, repleto de quê? Do Espírito Santo. Olha o Espírito Santo de novo. O tempo todo vocês vão ver isso. O Espírito Santo está sempre agindo. Profetizou, bendito seja o Senhor Deus de Israel. Está lá no Salmo 41, né? Bendito seja o Senhor Deus de Israel. Está no Salmo 72, está no Salmo 106, está no Salmo 111, essas verdades. Porque visitou e redimiu o seu povo, e suscitou-nos uma força de salvação. Gente, isso é um poema. É um poema porque o povo de Deus condensava as verdades, uma forma de decorar as verdades do Antigo Testamento, fazia músicas. Hoje a gente faz música, às vezes só com refrão, fica repetindo, 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 mas o povo de Israel, o povo de Deus, não, eles pegavam as grandes verdades do Antigo Testamento, compunha um poema com aquelas verdades, é uma forma, porque não existia uma Bíblia para você escrever, então compunha-se verdades, e Lucas coloca essa verdade na boca de Zacarias. Então vai fazendo isso tudo, né? Suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde os tempos antigos, os tempos remotos, pela boca de seus santos e profetas. Salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrando de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão. Bom, o que é importante nesse primeiro capítulo? Os cantos, os segredos da anunciação, o segredo também da conversa de Zacarias, que só tem no livro de Lucas, não tem no livro de mais ninguém, do evangelho de nenhum outro, tá? Lá no capítulo 2º, versículo 14, outro canto, que era um canto conhecido. Esse canto era um canto conhecido. Quando o menino Jesus, ele nasce, quem vai visitar? Os pastores. Pastores tinham uma má fama, minha gente. Vocês não sabem a má fama dos pastores, porque muitos pastores eram mercenários. Pastores mercenários, quem tomava conta das ovelhas não eram os donos, só os pobrezinhos mesmo, eles mesmos
alternavam entre eles para cuidar dos pastores. Então, o nascimento enquanto para Mateus, quem visita são os magos, que a perspectiva de Mateus é que Jesus é o que vai anunciar para o mundo inteiro, vai servir para toda a humanidade, ele não é um Deus só dos judeus. Para Lucas, aqueles que vão visitar são os pobres, são os pastores, são aqueles que não tinham uma boa fama. Estes tiveram sensibilidade e foram lá. E quando anuncia o anjo, né, mais uma vez, não tenhais medo, eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Olha a palavra alegria aparecendo. Lembra que eu disse que no Evangelho há muita alegria? Então, se você quiser pegar o capítulo 2, versículo 10, você vai ver isso. O anjo, porém, disse-lhe, não temais, eis que eu vos anuncio uma grande alegria. Pode grifar na sua Bíblia aí, alegria. Alegria que vem do Senhor. Não é alegria qualquer, uma alegria de sorrir. Como eu sempre prego, sempre anuncio, motivos para sorrir, nós temos muitos. Piadas, coisas engraçadas, mas motivo para ter alegria, só o Senhor pode nos dar. Então o anjo diz, olha, eis que eu vos anuncio uma grande alegria que será para todo o povo. Nasceu-nos hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. E ele vai falar que vai ter um sinal, que vai encontrar um recém-nascido, um menino pelado, né? O Lucas, no Evangelho de Lucas, o Deus que vem ao encontro do ser humano é humano. Ele nasce nu, ele nasce pobre, ele nasce no canto. Belém, para começar, não era o centro do Império Romano, era a periferia. Para começar, o menino não nasceu nem no centro da periferia. O menino nasceu, para Lucas, na periferia da periferia. Belém só tinha nome, porque Davi nasceu lá, mas Belém era uma currutelazinha. E o menino não vai nascer no centro da currutela, não, vai nascer na periferia da currutela. É estranho dizer isso, né? Na periferia da periferia. Então, o sinal é esse. Vocês vão encontrar um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura, lá na periferia da periferia. Vai encontrar. E, de repente, um grupo de anjos aparece, é uma multidão de anjos celestes, a louvar a Deus, dizendo, mais um canto, é mais a ternura de Mateus. Glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. E é mais um canto, era um canto conhecido, é um refrão que o povo já era acostumado. Então, Lucas traz essa verdade de novo, glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama. Se você quiser depois pesquisar o que eu estou dizendo, que isso é conhecido, depois você pega Ezequiel, capítulo 3, versículo 12, quiser anotar aí, você vai ver que isso já era exultado no Antigo Testamento. Ou então você pode pegar Ezequiel 19, versículo 38, você vai ver que essa verdade do glória a Deus no mais alto dos céus e paz na terra aos homens que ele ama, tem paralelo lá no livro de Ezequiel. Tem paralelo. Então, Lucas, ele tem conhecimento da palavra de Deus. Ele tem esse conhecimento. Bom, nós vamos ter a circuncisão de Jesus, a apresentação de Jesus no templo, que era um costume. Lá no Antigo Testamento, quando Ana foi apresentar Samuel, ela apresentou, tinha mais condições. Aqui não, diz que foi apresentar, o evangelista não soube nem contar se era um par de rolas ou era de rolinhas, mas era a apresentação era, ao mesmo tempo, a apresentação de Jesus e a purificação da mulher. Entendia-se que a mulher, ao dar à luz, ela era contaminada por pecado.
né, pelo fato do sangue, de tirar ali o parto, a mulher se contaminava. Então, era a apresentação do menino, com a purificação do menino, e a purificação da mulher. Não se sabe ao certo se alguns teólogos vão dizer o seguinte: ofereceu coisa tão minúscula, por que não ofereceu um boi? Era o Salvador, merecia oferecer uma coisa maior, mas geralmente porque o pecado era grande também, ou a condição financeira era muito boa. No caso de Lucas, talvez ele esteja querendo dizer que Maria, duas coisas: ou Maria era muito pobre, muito simples, mas eu prefiro pensar uma outra leitura mais poética. Maria não tinha pecado, por isso ofereceu um par de pombos ou rolinhas, algo que era próprio do pobre, era para coisa minúscula, que não tem pecado nenhum, por isso que talvez seja esse o motivo que Lucas tenha escolhido dizer, nem quis dizer o que realmente Maria apresentou no templo, qual foi a oferenda, né, para fazer o holocausto. Ele não quis dar muita conversa sobre isso, não. Bom, mas aí interessante é isso aqui, ó. Lá no templo tinha um moço chamado Simeão, que representa toda a tradição. Essa palavra Simeão, gente, é o nome mais comum para o judeu, né? Simão, Simeão, essas palavras ele era um moço que representava toda a tradição do Antigo Testamento. Aí no capítulo 2, versículo 26, fora-lhe, naquele momento em que vai fazer a apresentação do menino no templo, fora-lhe revelado de novo, pelo Espírito Santo. Se vocês forem anotando quantas vezes aparece o Espírito Santo, versículo 26, fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que não veria a morte antes de ver o Cristo do Senhor. A palavra Cristo significa ungido por excelência, muito mais que João. É Cristo, é o ungido. Movido, aí versículo 27, movido pelo Espírito, ele veio ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir as prescrições da lei a seu respeito, ele tomou nos braços e bendisse a Deus, dizendo. Aí Lucas repete mais uma vez um canto. Era um canto conhecido, que era um canto de esperança. É o Nunc Dimittis, né? Agora, soberano Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque meus olhos viram tua salvação, que preparastes em face de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória de teu povo Israel. Esse canto está fundamentado, se você quiser anotar, em Isaías 52, versículo 10. Você pode anotar Isaías 52, versículo 10. Capítulo 46, versículo 13. Você pode pegar também Isaías 42, versículo 6. Você pode pegar Isaías 49, versículo 6. Você pode pegar no próprio Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12 seguintes. Então, são verdades do Antigo Testamento de forma de canto. Então, na verdade, o velho Simeão cantou ao ver aquele menino. Diz, agora sim, Senhor, podes deixar o teu servo morrer em paz. Sabe por quê? Porque meus olhos contemplaram, fui eu que vi. E aí eu me recordo de livro de Jó, capítulo 42, versículo 5. E Jó, que acreditou em Deus, acreditava, era um homem temeroso, temente a Deus, mas não conhecia Deus. Pelos próprios olhos, não. Ele diz que conhecia por ouvir dizer, porque os outros falavam de Deus. Mas agora, Jó conheceu Deus depois de tanto sofrimento, de tanta coisa, e ele diz, agora sim, Senhor, agora sim, eu te conheço não por ouvir dizer, porque os outros falam do Senhor, mas é porque meus olhos te veem. Jó, capítulo 42, versículo 5, se você quiser anotar, pode também. A experiência do velho Simeão é uma experiência profunda. Fala que ver Deus é uma experiência muito profunda. É muito mais do que sentir.
É muito mais do que saber que Deus está lá. Os olhos do velho Simeão, toda a tradição bíblica estava ali se cumprindo. Toda a esperança, aquela esperança de Isaías, capítulo 7, né? Eis que uma jovem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O velho Simeão viu. Não é mais eis que a virgem conceberá. A virgem concebeu e já deu à luz, e o velho Simeão viu e anunciou, cantou essa maravilha lá para todo o povo. Só terminando o nosso encontro de hoje, porque é uma caminhada. O livro de Lucas é uma caminhada de discipulado, formação de discípulos, que é escrito mais ou menos no ano 80. Aí tem a profecia de Ana. O que eu mais acho interessante, até o capítulo 3, é o berço religioso em que Jesus é colocado. O berço religioso em que Jesus é colocado. Tá? Então, primeiro, nós encontramos o quê? A vida de Jesus, né? Ele vivia na Galileia, ele ia sempre, os pais ensinava sobre a doutrina, falava sobre Deus, falava sobre toda a experiência com Deus. E aí você pode pegar depois, no capítulo 2, 39, terminando de fazer tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia, para Nazaré, sua cidade, e o menino crescia, tornava-se robusto, enchia-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. É o seio, a família, a família cristã, a família religiosa, com base. Jesus não nasceu em qualquer seio, não. Deus escolheu um seio realmente, profundamente religioso, um seio bom. Aquela virgem prometida, ela era mais do que um noivado, era ali já um casamento, uma promessa eterna que José assume, acolhe Maria e produz naquele seio familiar um instrumento de evangelização. Depois Jesus ele vai sempre para os pais de Jesus. É interessante notar um detalhe que está bem claro no Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículo 41, diz assim, olha, seus pais iam todos os anos a Jerusalém. É mais uma prova do seio religioso em que Jesus é colocado. E aí, ele ia todos os anos para a festa da Páscoa. Então, não era todo judeu que ia. Mesmo sendo judeu, eles não iam fazer essa caminhada. Até que nós encontramos aí Jesus com 12 anos, ele já tinha essa familiaridade de ir ao templo, de ver as discussões, e com 12 anos ele tem esse encontro com os doutores, e a preocupação de todo pai, de toda mãe que se perde dos meninos, porque iam caravanas até lá e encontrava parentes, ia conversando, menino brincava com outros meninos, e Jesus, não perceberam que Jesus estava lá no templo e não estava caminhando. Depois de 3 dias, esses 3 dias vai lembrar a ressurreição de Jesus, né? 3 dias na escuridão, sem ver. Mas depois de 3 dias percebe, volta e encontra Jesus lá conversando com os doutores, os mestres da lei. Bom, até o capítulo 2, nós encontramos o quê? Nós encontramos essa vida um pouco oculta de Jesus. Apenas o evangelista diz assim, e Jesus crescia em sabedoria, em estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Até aqui, nós encontramos um fato muito interessante, que é o Jesus, totalmente lá no mundo dele. Só sabemos isso, a vida de Jesus com 12 anos. Não sabemos mais nada.
não temos outras informações, mas essa informação é muito forte. Do versículo 51. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens. Para finalizar o nosso encontro de hoje, aí nós vamos encontrar um dado muito importante, que é a pregação do ministério de Jesus, a preparação para isso. Então, não a pregação em si, a pregação de João Batista em relação ao ministério de Jesus. Nós encontramos o ministério de João Batista, nós encontramos nessa parte o anúncio de João Batista, e é interessante, gente, que o Antigo Testamento acreditava-se que o Cristo só viria depois que Elias viesse, porque Elias viria para preparar o caminho do Senhor. E veja bem aqui no capítulo 3, o que está escrito aqui, ó? Conforme está escrito no livro do profeta Isaías: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas veredas, todo vale será aterrado, toda montanha ou colina será abaixada, as vias sinuosas se transformarão em retas, e os caminhos acidentados serão nivelados, e toda a carne verá a salvação de Deus. E João, ele está pregando e está preparando para essa vinda. Para quem chegar? Para Jesus chegar. Para Jesus assumir o ministério público dele. Então, está preparando Jesus para o ministério dele. As pessoas perguntavam: o que devemos fazer, João, então, para que esse momento aconteça? O povo perguntava o que devemos fazer. Os publicanos perguntavam, os pecadores perguntavam, os soldados perguntavam o que devia fazer, e João era sempre insistente. Para cada pessoa, ele tinha uma missão. E aí vai ter a prisão de João, o batismo de João. Diz também no batismo de João que o Espírito Santo desceu sobre o batismo de Jesus, né? O batismo de João, que João batiza Jesus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma corporal, quer dizer, que todo mundo viu. Não foi só uma coisa que Lucas sentiu. Todo mundo pôde perceber. Como uma pomba e uma voz: tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Mateus vai dizer: em quem eu coloco todo o meu prazer, em quem eu me comprazo de ti. E aí, para terminar, primeiro capítulo, olha que interessante. O primeiro capítulo do livro de Mateus, ele traz a genealogia de Jesus Cristo. O que é genealogia? A árvore genealógica, a descendência de Jesus. Né? Então, ele traz essa descendência de Abraão até os dias, até José. Ele faz essa genealogia até chegar em Jesus. Depois de José, chegar em Jesus. Lucas, ele faz essa genealogia até chegar em Adão. Olha que interessante. Depois vocês podem ler, é muito bonito a genealogia de Jesus, capítulo 3, versículo 23 em diante, até o finalzinho do capítulo, ele vai dizer até chegar em Jesus. Ele começa lá de trás, né? Bem antes. Ao iniciar o ministério, Jesus tinha mais ou menos 30 anos, ele faz questão de dizer isso, conforme se supunha, filho de José. Quem é Jesus? Então, Lucas vai apresentar quem é Jesus. Ó, esse aí, que tem mais ou menos 30 anos, que vai começar o ministério depois do batismo, é quem? Nada mais, nada menos do que o filho de José, que é filho de Eli, que é filho de Matate, que é filho de Levi, que é filho de Melqui, que é filho de Janai, que é filho de José, que é filho de Matatias, filho de Amós, filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semeim, filho de Jeseque, filho de Jodá, filho de Joanã, e vai. Tantos nomes aí, quem está pensando em ter filho e está
sem inspiração de nome de filho, tem aqui o nome de muita gente que pode servir de inspiração para os filhos de vocês. Mas aí continua, né? E aí ele vai dizer, vai passar por Noé, vai passar por Davi, vai passar por Jessé, vai passar por Isaac, a descendência, vai passar por Abraão. Olha que interessante. O negócio aí de Jesus, ele está ligado lá na origem, né? E aí, eu vou ler só o último parágrafo. Diz assim, olha, que é filho de Taré, filho de Nacó, filho de Jeruque, filho de Ragal, filho de Falege, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Asfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalael, filho de Cainã, filho de Enós, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Olha que interessante. Enquanto que João já conta logo que o verbo se fez carne, esse verbo estava lá desde a origem, é um jeito de João contar. Aqui Lucas fez questão de fazer toda a genealogia de Jesus. Quem é esse Jesus que vai começar uma vida pública? É o filho de José, que é filho de Eli, que aí vai trazendo toda a história, e aí então nós encontramos um Jesus público, pronto. E para o povo hebreu, é muito importante saber a origem. Quem é quem? Né? Eu não sou sozinho. Eu sou filho da história, da tradição. Eu sou filho de Deus. Ele é o filho de Deus. Então, essa é a grande história de Jesus. E aí, o capítulo 4, só para começar, até o versículo 13, Jesus, então, diz mais uma vez no capítulo 4, Jesus pleno do Espírito Santo. Agora, Jesus, aí o Lucas traz um detalhe assim, só Lucas mesmo, né? Ele diz, olha, Jesus, cheio do Espírito Santo, ele estava pleno, estava derramando o Espírito Santo, estava, sabe, cheio do Espírito Santo, todo assim, ó, derramando o Espírito Santo. Ele voltou do Jordão e foi conduzido por esse Espírito através do deserto durante 40 dias. Vamos começar a quaresma daqui uns dias, o 40, muito importante, e lá foi tentado pelo diabo. Aquelas 3 tentações, a tentação do poder, a tentação do privilégio, a tentação de ter, né, do capital, da comida. E o demônio, muito sagaz, ele também conhece a Escritura, e Jesus responde, e Jesus vence o tentador. Ele vence o tentador, e aí sim, depois que Jesus é provado, depois que Jesus ele é referendado pela força do Espírito Santo, agora sim, a parte 3 de Lucas, que é o nosso próximo encontro, vai tratar sobre o ministério de Jesus na Galileia. Aí agora sim, ele mais uma vez ele vai ser movido pelo Espírito de Deus e vai se apresentar na sinagoga. Você quer saber o que vai acontecer na próxima aula? No nosso próximo encontro? Tem que assistir a parte 3 do nosso encontro com Lucas. Aí você vai ver como que Jesus falou para aquele povo e continua falando para nós. Tá bom? Então, espero você na próxima aula. Mas temos aí algumas pessoas online, que se quiser participar, perguntar, é maravilhoso. Dá vontade de ficar falando a noite toda, mas eu sei que muitas pessoas se cansam, não têm muita paciência. Aproveite para escrever aí. Quem não escreveu no nosso canal, escreva, deixe seu comentário, deixe o seu like e ative o sininho para receber sempre as notificações aqui do nosso estudo, da nossa paróquia, que não é nossa igreja, a nossa igreja chega em todos os cantos. Então, boa noite para quem está online, quiser participar, quiser deixar uma pergunta, quiser fazer alguma participação, está aberta aí para a sua fala. Conseguiram acompanhar a nossa aula, a nossa fala?
Está trazendo novidades para o seu conhecimento? Está conseguindo sentir desejo em conhecer a palavra de Deus? Que esse é o objetivo. Dalmi, pois não? A mãozinha aí, né? Tá a mãozinha aqui. O que me chamou a atenção, Padre Paulo, depois de Jesus ter sido abastecido pelo Espírito Santo, né? Esse mesmo Espírito conduziu, né? Na certeza de que ele venceria. Eu imagino que Jesus, que o Espírito Santo sabia que através dele Jesus era capaz de vencer, né? Eu percebi aí no capítulo 4, né? Cheio do Espírito Santo, voltou Jesus do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Então, esse mesmo Espírito que encheu, que preencheu, que fortaleceu Jesus, falou, olha, agora sim, agora você pode ir, porque eu sei que com essa minha força você vencerá, né? E realmente Jesus foi tentado, né? Pelo prazer, pelo poder e pelo ter. Eu sempre digo assim, uma vez eu vi um padre lá na Asa Norte, Brasília, ele falou assim, rapaz, nós vivemos no mesmo deserto que Jesus viveu. E ele falou assim, do PPT, né? Não é um partido político, é um partido em que vivemos do prazer, do poder e ter. E a gente vai refletir exatamente sobre isso, é o que nós vivemos nesse mundo, né? São essas três coisas que nos desvia do caminho de Deus, né? A ganância em querer ter as coisas, o poder, né? A gente vê aí tantas as guerras acontecendo por causa do poder, na vida política, né? O prazer da vida, das drogas, das prostituição, das bebedeiras, né? Então, assim, realmente, nós precisamos estar cheio do Espírito Santo de Deus para que a gente possa vencer, né? Lá nas cartas de Paulo, ele diz assim, olha, no mundo há de ter muita tribulação, mas estarei contigo até os fins do tempo, né? Então, isso nos fortalece muito, isso nos encoraja muito, isso nos faz acreditar de que nós também venceremos com a graça, com a misericórdia, com o Espírito Santo de Deus. Então, assim, me chamou muita atenção, porque esse mesmo Espírito que preencheu Jesus, que fortaleceu, ele também acreditou e transportou Jesus para sofrer essa tentação aí pelo o demônio, né? Mas realmente é profundo, né? É muito rico, enriquece muito o nosso conhecimento como cristão, e realmente a gente vai percebendo, a gente lê, eu gosto muito de ler a Bíblia, mas assim, a gente não lê com tanta profundeza, com tanto assim, e a gente realmente vai percebendo no decorrer do tempo o quanto que Lucas é detalhista, né? Ele é muito detalhista, ele é muito carinhoso, ele é muito delicado, A né? palavra certa é essa mesmo, delicado. Ele é muito delicado, ele é muito sensível, né? É muito sensível. Então, lá em Coríntios diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então, eu penso que Lucas, ele estava cheio do Espírito Santo, né? Porque com tanta delicadeza, com tanto amor, com tanto carinho que ele descrevia, né, toda essa vida de Jesus. Maravilhoso. Sem palavras Obrigado, para Dalmi. falar o quanto essa aula nos Obrigado. fortalece, nos coragem, traz conhecimento, enriquece nosso conhecimento como cristão. Obrigado. Agradeço também a Flavinha, que participou, mandando no chat, a Dediane também mandou, e a Marta também mandou aqui no chat, falando sobre a nossa aula. Só para finalizar, mas alguém quer fazer alguma pergunta? A Santa, né? Mais uma vez, Padre, muito obrigada, Deus abençoe sempre o Senhor, é muito bom aprendizado. Aí, aqui já corta um pouco para mim o chat, mas obrigado, viu, Santa, pela sua participação. E vamos divulgar para que isso que nós estamos fazendo não é uma teologia, é uma teologia que nos inspira, não é só uma teologia da ciência que nos inspira ao conhecimento apenas, é uma teologia que nos inspira a uma vivência da nossa fé. Vivência, o tanto que a palavra de Deus é rica, e vamos estudando e vamos descobrindo mais coisas. Quem quiser conhecer a vida pública de Jesus, semana que vem, parte 3.
Mais alguém quer participar? Quer mandar um oi? Tá bom, muito obrigado você que participou, que assistiu nossa aula. Indique o nosso vídeo para outras pessoas, para comunidades, para igrejas, para criarem também outras iniciativas. E é um prazer ter você aqui no nosso canal. Fique com Deus, Deus abençoe você muito, muito, muito.